Estamos nos preparando para as eleições municipais. É um período importante para a democracia do nosso país. E é também uma boa oportunidade para discutirmos a violência política de gênero. De acordo com a Justiça Global, organização não governamental que atua em defesa e promoção dos direitos humanos, a violência política de gênero é um dos fatores que resultam na subrepresentação feminina na política nacional. Dados das últimas eleições gerais, em 2022, mostram que apenas 18% do total dos eleitos corresponderam a candidaturas femininas. Mas, afinal, você sabe o que é violência política de gênero? É o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. A sombra que me move também me ilumina. Me leve em teus cabelos, me lave na piscina. De cada ponto claro, cometa que cai no mar. De cada cor diferente, que tente me clarear. É noite que vai chegar, é claro, é de manhã. É moça e anciã. O pelo do cavalo, o vento pela quina, o hábito no olho, veneno lamparina. Debaixo de 7 quedas, querendo me levantar. Debaixo do teu cabelo, a fonte de se banhar. É ouro que vai pingar na prata do camelô. É noite do meu amor. É noite que vai chegar, é claro, é de manhã, é moça e anciã. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando o Roda de Mulheres com essa voz belíssima de Andressa Alves, acompanhada por Maria Alice. O nosso tema de hoje é importante por diversos aspectos e principalmente porque estamos no período eleitoral e precisamos estar atentas a essa questão. E para nos ajudar a entender a violência política de gênero e os impactos desse tipo de conduta na democracia e na participação feminina nos espaços de poder, convidamos Maria Luísa Fontinelli, primeira prefeita de capitais do Brasil, Kalina Gondim, colunista do jornal O Povo e pesquisa de gênero, e Adriana Alcântara, servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, mestre e doutora em políticas públicas, pesquisa gênero e partidos políticos. Sejam muito bem-vindas. É um prazer, é uma honra ter vocês aqui para discutir um tema tão necessário e exatamente nesse período, não é? Então, a violência política de gênero, ela pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político. As mulheres, elas podem sofrer violência quando concorrem, já eleita e durante o mandato. E segundo os dados da ONU, 82% das mulheres em espaços políticos já sofreram violência psicológica. 45% já sofreram ameaças. 25% sofreram violência física no espaço parlamentar. 20% assédio sexual e 40% das mulheres afirmaram que a violência atrapalhou sua agenda legislativa. E com base nesses dados, a gente já começa aqui a nossa conversa e eu gostaria de perguntar já para a Maria Luísa, que está no seu lugar de fala, né, Maria Luísa? Você passou por esse tipo de violência durante os mandatos, tanto como deputada como prefeita. Eu gostaria de ouvir você. Bom, mais uma vez, eu estou adorando participar dessa roda de conversa, principalmente nesse período. Eu adianto aí o título do livro, Os Partidos Políticos como Instrumento de Exclusão das Mulheres na Arena Política, mas nós, mulheres, somos permanentemente excluídas de todos os espaços, a não ser aqueles espaços de orgias e outros no gênero. As novelas estão
apodrecidas, de forma que esse período é importante que as pessoas estejam atentas para a natureza da política. O patriarcalismo nunca foi tão selvagem, o machismo nunca foi tão odioso como está se apresentando agora. Por quê? Porque o nosso sistema é o sistema do macho. E o sistema está em colapso, então o machismo e toda forma de exclusão da mulher se torna cada vez mais forte e nós nos tornamos mais perigosas. Afirmaram, e eu acho ótimo, que não causa mais horror ao poder e à ordem mulheres que lutam e que amam. Portanto, estamos aí para enfrentar não só o machismo, mas como nós fizemos o ato agora, morte ao capitalismo, porque a morte do capitalismo trazendo a destruição da humanidade e do planeta. E nós ficamos como? Vamos para o colapso? Ou vamos nos posicionar contra toda essa ordem machista, poderosa, odiosa, para construirmos o mundo da solidariedade humana e da emancipação, não só dos seres humanos, mas entre nós e a natureza. Que isso é muito importante e fundamental. Eu queria trazer um pouco aquela época, Maria, porque era um período em que agora, eu era muito nova quando fui candidata a deputada, então e não existia políticas públicas. Eu fui muito públicas, assediada. Também, né? Mas não existia políticas públicas. Como prefeita, você sofreu, nós acompanhamos à distância, mas acompanhamos as diversas violências que você sofreu como mulher, né? E foi num período em que não tinha leis, não tinha políticas públicas que pudessem lhe assegurar. A gente ainda não sabia que nome se dava esse tipo de conduta, não era isso? Mas hoje nós temos consciência de que isso é uma violência. Hoje nós temos consciência de que isso é violência, mas vamos falar de os poderes. Desculpe-me, a representante do judiciário, mas a justiça só falando que você falou no livro, você citou os partidos políticos como instrumentos de exclusão das mulheres na arena política, né? Este livro aqui, que é da Adriana, que está aqui com a gente, daqui a pouquinho ela vai falar um pouco sobre esse livro dela, né? Então, assim, já fica a dica aqui do livro para vocês. Nós encontramos aqui, no Cariri, eu já falei isso, o escritório do crime. E um psicopata matou 7 mulheres, uma atrás da outra. E nós tivemos que invocar pessoas de outras instâncias para chegar aqui no Ceará, porque no Ceará não procuraram entender o que era que estava acontecendo no Cariri. Portanto, os psicopatas apoiados. Um escritório do crime ligado com prostituição infantil, com assassinato e com o esquema de drogas. E esse sistema, da mesma forma, a gente diz que é um sistema poderoso, que se implantou pelas armas, e, portanto, é o sistema da violência do macho. Esse sistema odioso mata mulheres, crianças, indígenas. E nós não podemos... Eu digo indígenas, porque depois que eu me assumi índia, eu estou achando... Por causa da sua ancestralidade. Então, é uma coisa muito importante. E nós estamos vendo que ele está em decomposição, esse sistema. A gente tem que repensar esse sistema exatamente para saber que tipo de sociedade nós queremos, né? Mas já avançamos alguma coisa, nós temos agora uma lei que esse ano completou 3 anos, né? Completa 3 anos, e que eu acho que ela de certa forma, ela é um suporte aí nessa relação aí das mulheres que estão querendo entrar na política. Mas só concluindo essa questão, porque aí ela pode colocar. No julgamento recente, no Cariri, o juiz disse que a culpa era das mulheres, que as meninas se esfregavam nos homens. E isso foi assunto de questão da Anistia Internacional. Que tipo de gente é essa que, para defender um assassino, um estuprador... Aliás, não é só esse lado do Cariri, não, porque tem o próprio parlamento que está defendendo estuprador, né? Então...
realmente a gente tem que repensar tudo isso. Mas eu gostaria de saber a opinião de todos vocês a respeito dessa lei, né, que agora está completando 3 anos, como é que vocês enxergam isso? Eu tenho formação jurídica, mas quando eu entrei nas políticas públicas, eu comecei a me afastar do jurídico, porque eu acho que a gente tem que pensar em conjunto, tem que ser uma reflexão muito sistemática. Então, não é porque a lei chegou que ela vai conseguir resolver. Né? E, inclusive, ela traz alguns tipos de crime, mas ela condiciona a prática do crime, ou ser crime, se for praticado com uma mulher candidata ou na campanha. Mas antes de você chegar no crime, a própria lei fala em prevenção, ela fala que se considera violento todo ato que impedir a mulher de exercer seus direitos políticos. Então, no começo da lei, ela não fala na restrição em ser candidata ou estar fazendo campanha. Então, do que a gente pode entender, que mesmo que não seja crime, tem que ser coibido. Isso. Né? Então, a conduta não é crime, mas ela tem que ser apurada, ela tem que ser investigada e ela tem que ser punida, mesmo que ela não seja punida como crime. Então, a gente, aqui hoje no Ceará, existem vários núcleos de proteção à mulher. A Procuradoria Especial da Mulher, por exemplo, ela recebe denúncias e aí ela trata essas denúncias. E aí ela procura apoiar a mulher. Geralmente são mulheres que estão exercendo cargos eletivos, né? E ela procura tentar fazer alguma coisa junto às câmaras, mas assim, eu entendo que essa lei, ela só vai começar a surtir efeito quando se começar a distribuir informação política de qualidade. A gente tem que distribuir cultura política para mulheres e homens. Enquanto a gente ficar esperando que as leis resolvam, né? Sem conseguir distribuir cultura política, cultura de participação, cultura de sair de submissão, as mulheres não vão conseguir. Eu estava recentemente lendo um livro e tinha um depoimento da Hillary Clinton, né, que em 2008, lá em campanha nos Estados Unidos, ela estava lá discursando, né, para uma plateia. E, vez por outra, 2 homens levantavam um cartaz e no cartaz estava escrito assim: passe minha roupa. E na hora que eles levantavam o cartaz, eles gritavam, né? Passe minha roupa. Claro que na língua norte-americana, né? Aí, assim, isso mostra a dificuldade da sociedade, né, em perceber a mulher fora dessa órbita do espaço privado. Claro. Aí isso foi em 2008. A gente pega a realidade aqui do Brasil em 2016, na época do impeachment, né, da Dilma. Aí muitos integrantes do MBL falavam assim: volta para casa, Dilma, vai lavar roupa, vai vender Jequiti. Então, é sempre essa fala. Então, a gente observa, um caso foi em 2008, outro 2016, um nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil. E eu penso que, às vezes, a gente tem uma visão de que essas gerações mais novas, elas têm uma tendência a praticar menos violência política. Só que, bem recentemente, eu estava lendo um livro, O Povo contra a Democracia, né, que é de um cientista político norte-americano, e uma coisa assim terrível é que essas pessoas mais jovens, elas estão menos propensas a defender a democracia, como as pessoas mais velhas, seus pais, seus avós. E a explicação do autor é que essa geração, ela não vivenciou, né, regimes autoritários e até totalitários. Então, a democracia, na visão desse autor, para essa juventude, é algo indiferente, é algo que não tem impacto na vida deles. Aí eu já me preparando para vir para o programa hoje, eu pensei assim, tem uma frase, uma expressão que diz assim: na violência política de gênero, a mais prejudicada é a democracia. Então, como levar esse pensamento para pessoas que não estão dispostas, né, a lutar pela democracia? Então, talvez algo porque assim, não tenha nem esse entendimento do que realmente seja a democracia, né?
Eu acho que está faltando realmente essa educação. A Maria ela falando sobre essa questão de quebrar com o capitalismo, mas acho que a gente tem que começar a quebrar com esse machismo estrutural, que eu acho que isso aí também é o que leva a toda essa questão. Em relação a isso, ela falando do pessoal mais jovem, há outra questão também. É porque a democracia é usada para defender os interesses dos que estão no poder. Uhum. Enquanto que a população sofrida não tem acesso às benesses do sistema. Então, pode ser que a juventude esteja com um pensamento mais crítico. Oxalá esteja com um pensamento mais crítico, porque também eu digo, e me dá muita emoção, que eu ganhei estatura como mulher desde que ouvi falar nas mulheres da Praça de Maio, na Argentina. E quando comecei a participar do movimento feminino pela anistia. A gente engrandece. Por quê? Porque está enfrentando a ditadura. Está denunciando, como nós denunciamos, a tortura. Uhum. Não é? E isso, eu que tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, vi isso. Mas, Maria, você viveu numa época em que isso aí era muito claro, era muito nítido. Pois é. Nós estamos agora, pessoas falando de ditadura de governos que são republicanos democráticos, entendeu? Quer dizer, é totalmente desconectado. Esse pensamento que demonstra a crise do capitalismo, ele diz também da crise da democracia, porque a democracia, a expectativa que as pessoas têm da democracia é com o Estado. Um Estado que defenda os direitos de todos. Aí o que é que acontece? A democracia não está propiciando isso. E ele diz assim, o pessoal da França, que diz que democracia pode ser um arapuca. Vende-se um presidente como vende-se um detergente. Uhum. Quer dizer, a publicidade que você dá em torno de um candidato, sim, ou as fake news, sim, em relação a tantos outros, porque em relação a Dilma, a gente pedia, vamos enfrentar isso aí, essa mulher não cometeu esses crimes. Então, foi coisas criadas, inventadas. Você também passou muito por isso durante o tempo que você estava na prefeitura, né? Mas você foi acusada de muitas questões que estavam... Na prefeitura, vamos dizer, lá vou eu denunciar vocês, viu? O quarto poder. A imprensa foi cruel, não é? O Sistema Verde de Mares tinha... por orientação, só botar notícias minhas, se fosse de depravação ou de ações com a polícia. Então, isso interferiu muito, mas havia mais um confronto com a elite dominante. Por exemplo, limpar a rua com o seu lixo. Isso é um trabalho da comunidade. Ou defender o cocó sem construir prédios altos. Uhum. Então, aí outras coisas mais... São temas difíceis. De confronto daquilo que a gente estava fazendo. Quando conseguimos recursos para construir as habitações, foram em terrenos ocupados. E nós decidimos que ia construir as habitações como? Não era pelas construtoras, era pelas comunidades. Uhum. Então, o confronto com... outro setor importante e outro com o transporte. Mas na hora que atacavam... Atacava a questão da mulher. A questão da mulher. A mulher. Como a Kalina até deu alguns exemplos que eu acho que assim, você passou exatamente por isso. Olha, em janeiro tinha um buraco com um carro. Eu vi isso agora também, botaram aí com um político. 1º de janeiro, um buraco no carro, como é que eu podia ser responsável? Se eu ia assumir naquele dia. Aí, a partir daí, fizeram algo horroroso. Eu acho que eu disse isso da outra vez. Botaram um pau com uns cartazes. Não tira o meu pau do buraco da prefeita.
Isso na cidade toda. E os poderes mandavam despejar lixo onde a gente tinha terminado de limpar. Para dizer que eu, como mulher, não sabia nem limpar. Quer dizer, se você Então, não sabe limpar... aí teve a história do motel também, mas fica para lá. Pois é, mas quando eu coloco esses exemplos, o que a Kalina colocou e essa vivência da Maria, é exatamente para mostrar que a questão ela é de um machismo estrutural, sim. Entendeu? Que se a gente não conseguir trabalhar isso, e a gente não trabalha isso sozinha, porque precisa da ajuda dos homens, principalmente, das instituições do entendimento dos homens, porque a gente só consegue, não só a violência política, mas eu acho que a violência que existe hoje, que mesmo com Maria da Penha, os índices de violência contra a mulher são altíssimos, e como você mesmo disse, não é uma questão da lei, é uma questão, eu acho que realmente de entendimento, de educação da sociedade, mas eu queria ouvir vocês a respeito disso. Mas ela relatou uma coisa também que eu acho muito importante. Quantas companheiras se submetem a esse tipo de situação? Quer dizer, a gente vê tanto exemplo que já era para estar um movimento. Nós fomos 30 mil mulheres do Brasil, ou 30 mil mulheres do mundo para a China, naquela Marcha Mundial de Mulheres. É um horror o que acontece no mundo todo. E por que nós, mulheres, não estamos muito mais ela colocou atuantes? uma coisa que eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso. Essa questão do conservadorismo que tem, assim, tomado muita proporção na nossa sociedade. Como é que vocês enxergam isso? Eu achei interessante na fala dela a questão da sexualidade da mulher. Sim. Ficou muito aflorado. Isso. A Maria Luísa, o buraco da Maria Luísa, isso também foi muito praticado contra a ex-presidenta Dilma. Então, assim, é como você falou, Lana, o ataque não é a administração da mulher, é a sua reputação sexual e essa questão do estereótipo, né, do lugar da mulher como o espaço privado. Então, isso aí realmente você vê que a questão é do machismo estrutural e principalmente da misoginia. Porque a misoginia, ela aparece, né, ela desponta justamente para essas mulheres que passam do limite. Sim. Né? Porque o machismo, ele está aí, é difuso, né? Tá em toda a sociedade, mas a misoginia, ela tem como alvo essas mulheres que elas não estão naquele lugar, naquele papel que é reservado a ela. Né? Então, os ataques começam e são sempre nessas frentes, sexual e da questão do estereótipo. Como se o lugar não fosse dela. Exato. Né? É como se o público... Porque o público sempre foi masculino. Né? O espaço público sempre foi dominado pelo patriarcado. Interessante que uma vez eu estava conversando e a pessoa falou para mim: ai, mas que palavra para eu ter abuso é patriarcado? Porque você é homem. Se você fosse mulher, você não teria tanto abuso da palavra patriarcado. E a Judith Butler, ela tem um livro muito interessante, Problemas de Gênero, que ela fala que você não deve mudar o nome patriarcado. Esse nome é para ser usado como tal, é o patriarcado. Então, não adianta a gente tentar colocar panos quentes e mudar o nome do patriarcado, porque ele vai continuar existindo. Não adianta mudar a nomenclatura. Esse sistema de dominação masculina que a gente vive hoje e que as mulheres em todos os países, né, viveram a vida toda, e o Brasil ele foi marcado por uma construção política patriarcal sempre. É um sistema que ele impede que as mulheres entrem, né? E essa história de você apelar para o que é da mulher, né? Uma vez eu estava assistindo um vídeo de uma violência política que aconteceu numa Câmara no interior e o prefeito, o presidente da Câmara dizia: fulana, volte para a cozinha. Ele foi bem na fala dele até o momento que ele chegou e falou: fulana, volte para a cozinha. E aí as pessoas, às vezes, eu vou dar alguma palestra, a pessoa diz: mas como é que eu identifico? É simples. Toda vez que você observar uma fala, que aquela fala não teria sido dito com um homem, é violência política contra a mulher. É simples, não tem o que procurar. Ele teria falado isso com um homem? Nunca. Jamais uma autoridade ou uma pessoa que estivesse falando ia dizer: fulano, volte para a cozinha. Não. Se ele falasse, não seria violento. Porque a cozinha não é o espaço dele.
é o espaço ocupado por ela. Então, essa desocupação, ela tem que ser feita de uma maneira consciente. Mas as mulheres, elas têm que ter informação para sair do espaço privado, condição, suporte, apoio, recursos financeiros, tem que conseguir formar capital político, porque se elas não formam capital político, elas não vão ser recrutadas pelos partidos. E é daí importante a denúncia, né? Você está sempre denunciando. A gente vai fazer aqui uma pequena pausa, porque vai entrar agora a propaganda eleitoral, mas voltamos em seguida com mais bate-papo e música, já já. Vou assumir o meu ódio, vou rir do meu ódio, vou sobreviver ao meu ódio, mesmo sabendo que estou razoavelmente sã e humanamente perdoada. Eu odeio o mundo que não me cabe, cuspo na cara de quem finge não me ver. Detesto os premiados, sou feia, má, sou o que o descaso me faz imaginar de pior. Sussuarana foi quem me fez aprender a valentia. Quando é matar ou viver, andar na terra, andar, lutar e seguir. Eu sei que é ela quem toma parte de mim. Eu viro fera, só me provoque pra ver. Eu viro fera. Você, sou arredia, eu não te dou permissão. A lua cheia sangra de dentro do meu coração. Sussuarana derruba as armas de vez, nenhuma filha terá mais nada a temer por essa selva. Nós vamos ser mais de 1000 fêmeas felinas, enfurecidas no cio. Eu viro fera, eu não vou mais recuar. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar. Essa alegria é minha libertação. A alforria assino com minha mão. Oh, pátria amada, juro pelas nossas mães, juro por quem mais vier, que não desculpo nada, nem canso de ser mulher. Estamos de volta! Que maravilha! E, gente, este é aquele momento de saber um pouco mais sobre a nossa artista convidada. Hoje estamos recebendo a Andressa Alves, que está acompanhada pela Maria Alice. Que maravilha, que delícia de voz, gente. Muito obrigada. E eu gostaria, assim, de saber mais a respeito do trabalho de vocês, da trajetória. Então, a gente está fazendo um trabalho que chama Mais o Meu Peito é de Mulher, que fala sobre as subjetividades femininas, e a gente traz músicas que falam de metáforas que desaguam em águas, tentar traduzir o sentimento da mulher, do que é ser mulher, os sentimentos, né, através dessas músicas que falam de águas. Bem complexo, né? Porque nós somos muito complexos. Poético, né? E também, bastante. E como é que está a agenda de vocês? Então, a gente está com esse show, Mais o Meu Peito é de Mulher, que vai acontecer no próximo mês, dia 26, lá no Teatro do Cuca do Pici. Quem puder ir, né, é gratuito, vai ser à noite, é só chegar. É um espaço muito legal, assim, de
de ocupar, a gente ocupar esses espaços, né, da juventude. E quem puder ir, vai ser muito massa. Tá feito o convite já. Já faz bastante tempo não, bastante tempo que estão na estrada, não, porque a carinha de vocês, né, já denuncia, né? Mas já estão com tempo na estrada? A gente está aí há uns 2 anos, eu acho, mas acho que o nosso encontro faz menos tempo, né? A gente começou tocando no Corredor Cultural, né? No projeto Sertão Mulher, que você me chamou para tocar. Isso foi no final do ano passado, então faz pouquinho tempo que a gente começou a trabalhar junto, assim. Tá nessa parceria, né? Exatamente. E sempre com essa coisa de falar sobre mulher mesmo. O nosso primeiro projeto foi um que se chamava Sertão Mulher, essa música estava... É uma coisa que a gente sente essa necessidade, né? Meninas, olha, amei. Uma delícia. Essa parceria está dando muito certo. Tá muito sucesso para vocês aí. Obrigada. Eu que agradeço. Me sinto honrada de estar aqui entre essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada. A gente está com um tempinho curtinho, né? Por conta da questão do horário eleitoral. Então, a gente vai terminando aqui. Eu quero demais agradecer a vocês por essa conversa. É sempre uma honra ter você aqui com a gente, Maria. Né? Você é uma pessoa que inspira. E nós falamos muito do machismo, no entanto, temos que, nesse final, dizer que em todas as partes do mundo temos mulheres maravilhosas, conscientes e homens sensíveis, que são capazes de somar conosco e com a arte, que mexe com a nossa emoção, com o nosso coração. Nós que já estamos um novo ser, é importante ter a arte para crescer. É isso. Olha, com esse aval aí, tão maravilhosa. Então, gostaria de aproveitar esse tempinho para que vocês... O que vocês teriam a dizer, quem está nos assistindo agora, para encerrar? Eu queria trazer uma reflexão acerca do medo, da utilização do medo como arma política. É muito comum a violência política de gênero pelo meio virtual, com ameaças de morte, ameaças de violência sexual. E, assim, a quem interessa que as mulheres tenham medo. Então, assim, interessa a quem deseja que essa hegemonia branca e masculina continue no meio político. Então, assim, é questão de encorajar mesmo as mulheres, como a colega que a Adriana falou, com educação política, com apoio, com denúncias contra a violência, com apuração, e que assim a gente, né, nós possamos seguir unidas e acabar com toda essa violência. É importante a gente pensar também que essa caminhada para enfrentar a violência política de gênero, ela é uma construção. Mas é interessante também a gente entender que essa violência política que acontece hoje contra as mulheres, ela acontece também com pessoas trans, mulheres trans, homens trans. Então, as instituições hoje, elas estão entrando nessa luta por igualdade e a gente observa que é um caminho que ele tem dado resultado. Né? Então, a gente observa o Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma campanha maravilhosa, belíssima, contra a violência política contra as mulheres. Então, quando você fala violência política de gênero, mas você está se referindo a mulheres, você está esquecendo uma parcela da população que não está sendo alcançada, que são as mulheres trans, que ficam nessa luta. Para vocês terem uma ideia, o Ceará hoje tem uma candidata trans a prefeito, ao cargo de prefeito. Uma. No Brasil todo o Ceará. Todo o Ceará. No Brasil todo, são 5 mulheres candidatas a prefeito. Né? E aí a gente sabe que a população de pessoas trans no Brasil é grande, não é pequena. E são pessoas que estão sendo invisibilizadas politicamente. Porque é claro que uma mulher não pode falar por todas as mulheres. Né? Porque a gente tem a mulher branca, a mulher indígena, a mulher trans, a mulher preta, né? Então, a gente precisa de uma diversidade de mulheres para que mais mulheres sejam alcançadas, né? E aí,
Quando a gente fala em violência política, a gente tem temas aqui para vários programas, né? Estou só anotando. Então, as instituições, elas estão trabalhando. Agora, é importante a gente pensar que essa bandeira é uma bandeira política. Então, é uma bandeira que pode trazer votos também. A bandeira de ser contra a violência política. Não pode ser uma moda. Ela tem que ser uma política, né, que seja assumida por instituições, por homens, por mulheres. E que os resultados sejam acompanhados enquanto política pública. Nesse particular, os movimentos são fundamentais. São demais. Porque as instituições obedecem muito a essa lógica mercantil, não é? Patriarcal. E branca, como você mencionou aí. Então, é preciso a gente ter movimentos capazes de levar à superação dessa lógica assassina. E enquanto política pública, se a gente toma isso como política pública, como ação afirmativa, ela tem que ser pensada, implementada, monitorada e avaliada. Se ela não tiver esses passos, ela vai ser uma política vazia, ela vai se esvaziar. Adriana, onde é que a gente pode encontrar o seu livro? Tá, o meu livro, aqui em Fortaleza, ele está na Forte Livros, que é uma livraria que tem na Faculdade de Direito. Mas ele pode ser comprado pela Amazon também. Tá, perfeito. Fica a dica aí. Viu? Fica a dica. Eu queria, dentro do que terminou de falar, ressaltar esse aspecto, e aí me lembrou Rosa Fonseca, entendeu? Que ela disse: quando não houver caminhos, nós voamos. Sejamos bruxas ou borboletas, mas façamos o impossível, porque o que é possível está levando a essa situação de um sistema bastante assassino, não é? Então, vamos dar o exemplo de quem é fonte de vida, é fonte de amor, é fonte de tesão, é fonte de emancipação. Não percamos isso jamais, porque isso nos dá força para enfrentar tudo. É isso, está dito. E estamos encerrando mais um Roda de Mulheres. Muito obrigada por sua audiência. Lembrando que os quadros em exposição são das artistas plásticas Nívia Castro e Solana Sálmia. Conheçam o trabalho das artistas acessando as redes sociais. E se perdeu parte da nossa conversa de hoje, não tem problema, basta acessar Roda de Mulheres na playlist da TVC no YouTube. Eu te vejo na próxima semana e ficamos com Andressa e Maria. Sabia contar gotas, cê aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno, planeta Marte. Pra quem não sabia contar gotas, cê aprendeu a nadar. O mar te cobriu sereno, planeta Marte. Sem vírgula, sem meia descalça, descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Sem ponto, sem vírgula, sem meia descalça, descascou o medo pra caber coragem, sem calma, sem nada, sem ar. Borrifou um segredo pra fazer a lua, temperou com calma teu desassossego, empanou com areia tua calma santa, salvou um beijo. Chorou na despedida, mas gozaram chamas, amanheceu aguarda de esperar o sono, desesperou de medo quando ficou tarde e chamou minha atenção, fazendo serenata. Um mergulho foi tão bom que me encheu de graça, molhou meu coração, rebulindo fumaça. Um delirante assovio, psiu, psiu, psiu.
este assovio,